Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Jairo Sacerdote e você está no nosso canal. Se você chegou até aqui, eu já quero fazer um pedido para você, que deixe o seu like, comente esta aula, se você gostou, o que precisa, que alcançou, o que você precisa mais desta aula. Isso será interessante para que possamos dar continuidade a esse trabalho que estamos realizando. Eu vou estar comentando a lição de número 2 e você está no lugar certo. Bem, hoje estudaremos a temática da nossa aula sobre o ponto de vista missões transculturais, sua origem na natureza de Deus. Missões transculturais, sua origem na natureza de Deus. Prezado aluno da Escola Bíblica Dominical, prezado professor, o texto base que iremos fundamentar esta aula, esta proposta, está inserido no livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1, 2 e o versículo 3. Como também está inserida no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 8. Esses dois textos é que está sendo a base, a fundamentação para os desdobramentos que iremos aqui realizar nesta aula. E você, querido aluno, professor da nossa escola, não pode esquecer da sua caneta para fazer as possíveis anotações, tomar aqui anotações dos assuntos e compartilhar na sua sala de aula para a edificação, para o crescimento, o avanço da Escola Bíblica Dominical na sua igreja, no seu bairro e, de modo geral, em todo o território brasileiro e até fora do nosso território brasileiro, que essa é a nossa proposta de missões transculturais. Bem, os nossos objetivos para esta aula, que desejamos alcançar aqui os objetivos desta aula, redobre atenção para os objetivos, pois toda aula ela está linkada aos objetivos. E quando você alcança os seus objetivos, você propõe para os seus alunos uma excelente aula. Então, é muito importante estar atento aqui aos objetivos que desejamos alcançar com essa aula para a edificação da Igreja de Cristo. O primeiro objetivo da nossa aula é explicar a natureza missionária de Deus. Esse é um dos objetivos desta aula. Explicar a natureza missionária de Deus. Segundo objetivo da nossa lição, que desejamos alcançar para alcançar e edificar os alunos, é enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Esse ponto é muito interessante. Redobre a sua atenção, chame os seus alunos para olhar esse ponto com maior precisão e maior detalhamento, para que eles entendam esse plano salvífico aqui da salvação, né? E no terceiro item, terceiro ponto, nós iremos aqui estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. A visão bíblica transcultural da missão. Você que está nos seguindo aqui nas nossas redes sociais, também aqui no nosso canal no YouTube, percebe que a lição passada nós trouxemos aqui uma fundamentação, né, introdutória, aula magna,
para dar início a este que eu chamo de seminário missiológico. Você que almeja, deseja vivenciar missões, esse quarto trimestre é um seminário missiológico para a sua vida, para a sua igreja e também para a sua casa. Pois, vamos lá, vamos perceber aqui a nossa introdução, que diz assim: eu coloquei dessa maneira a introdução, pois eu julguei ser importante, necessário, fazer uma introdução dentro desse perfil curto, mas muito objetivo, para que você desenvolva com os seus alunos, também com a classe que você está inserido. Missões transculturais é transpor barreiras para apresentar o amor de Deus a um povo, a um grupo étnico da terra. Eu acho fundamental esta introdução curta, mas muito objetiva. Missões transculturais é transpor barreiras, é ir além de. Transpor barreira para apresentar o amor de Deus a um povo, a um grupo étnico da terra. Porque quando você apresenta o amor de Deus, é impossível um missionário apresentar o amor de Deus sem apresentar Cristo. Não tem como apresentar o amor de Deus sem apresentar Cristo às pessoas. Então, missões transculturais é apresentar o amor de Deus a um povo, a um grupo étnicos da terra. Então, tome isso por base e talvez aqui seja um dos nossos pontos que estamos fracassando. Estamos apresentando tantas coisas, menos o amor de Deus, menos um Cristo ressurreto às pessoas. Então, é interessante a gente olhar dentro desse contexto introdutório nesta nossa lição. Bem, o nosso primeiro parágrafo dessa nossa lição, como nós traçamos aqui os objetivos, o nosso primeiro parágrafo é: qual a natureza missionária de Deus? Qual a natureza missionária de Deus? Esse é o nosso primeiro parágrafo desse primeiro ponto, para compreendermos a natureza missionária de Deus, a sua origem, a natureza missionária de Deus. Eu acho que você deveria olhar esse ponto e robustecer mais esse ponto para os seus alunos na sua classe, você que é professor e você que é aluno, a nível de conhecimento, buscar aqui mais de Deus. Pois é uma aula que a gente não desfruta de um tempo extensivo para nós fazer aqui todos os desdobramentos necessários, mas dentro da ideia desse primeiro ponto, daremos aqui uma compreensão para que você entenda qual a natureza, missionária de Deus. Ou seja, a sua origem. Qual a origem da natureza missionária de Deus? Eu coloquei aqui, de forma até provocativa, para você desfrutar mais um pouco, a respeito da natureza missionária de Deus, é revelada em Cristo. A natureza missionária de Deus é revelada no seu Filho Jesus Cristo. Então, olhando para Cristo, a gente percebe a natureza de Deus revelada. Ele teve a coragem, o amor profundo, e ele revelou seu Filho para nós. Então, eu acho interessante isso aqui, porque
Isso aqui é interessante que se você olhar o livro de João, capítulo 14, o versículo 4, 5, 6 e 7, você vai perceber, e o versículo 8, quando Jesus está conversando com os discípulos e Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: se você me ver, verá o Pai. Porque eu e o Pai somos um. É interessante aqui enfatizar que para Filipe, naquele momento, Cristo não estava sendo suficiente. Então a gente precisa enfatizar que a natureza missionária de Deus é Cristo. Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. Glória a Deus por isso. Porque a natureza missionária de Deus é Cristo. A origem para que todas as famílias da terra sejam benditas. Então esse é um dos propósitos, para que todas as famílias da terra sejam benditas. Então enfatize isso para os seus alunos, para a sua classe, desenvolva mais essa proposta, né, dentro desse conceito, e você vai perceber aqui esta importante fundamentação. Porque ele quer que as famílias sejam benditas. Se você analisar, pois o pecado estragou toda a raça humana. O pecado estragou toda a raça humana. Então ele vai revelar Cristo para nós, a fim de que todas as famílias sejam alcançadas, né? E venha ali nos purificar, nos perdoar dos nossos pecados. O primeiro parágrafo aí, a letra A, diz: a missão como atividade de Deus no mundo. Qual a natureza missionária de Deus e a sua missão, como atividade de Deus no mundo. Eu coloquei aqui que a missão de Deus no envolto do Antigo Testamento, né, a missão como atividade de Deus no mundo, veio por intermédio de Abraão. Então Deus vai envolver Abraão nesta missão, né, para alcançar todas as famílias da terra. Então, por intermédio de Abraão, ele fez uma aliança com Abraão para que todas as famílias da terra fossem alcançadas e fossem abençoadas por Deus. Então, a missão como atividade de Deus é por intermédio de Abraão no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Então, a gente vai percebendo Deus se revelando, Deus mostrando aquilo que ele quer fazer sobre a raça humana. E através de Abraão, ele vai exercer uma atividade de missões no mundo, através de Abraão, através de uma aliança adâmica. Eu acho isso tão interessante, e aqui eu vou dar só um ponto, e vocês lá com os seus alunos, você vai discorrer um pouco mais, porque foi através de Abraão que ele começa aqui um processo, uma aliança, para que as outras famílias fossem alcançadas. Então, é uma atividade de missões de Deus no mundo através de Abraão. Só que você percebe em Gênesis capítulo 12, né, quando Deus diz para Abraão: "Sê tu uma bênção, sê tu uma bênção". Então eu acho interessante você aqui discorrer na sua classe, porque não adianta enviarmos missionário para a direita, para a esquerda, se esse tal missionário não é uma bênção dentro de casa. Ele não consegue ganhar nem os seus dentro de casa. Então, primeiro, Deus disse: Abraão, você vai ser enviado, você vai alcançar, vai ser grande,
mas seja uma bênção. Então, partindo dessa ideia, o missionário ele tem que ser uma bênção no seu bairro. Ele tem que ser uma bênção na sua igreja, para depois ser uma bênção nas nações. Pense nisso, querido professor, querido obreiro, querido aluno da escola bíblica dominical. Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. A pergunta que não quer calar é: será que Abraão não estava sendo? Será que ainda faltava complementar alguma coisa para que ele seja uma bênção e depois abençoar outras pessoas? Então, a atividade de Deus no mundo, né, de missões através de Abraão, partindo da ideia de que ele precisa ser uma bênção. Bem, qual o nosso modelo missionário? Qual o nosso modelo missionário? Então você deve enfatizar, perceber aqui a natureza, qual é a origem da natureza missionária de Deus. Esta origem está em Cristo, ela vem por atividade no mundo antigo através de Abraão, para que alcance todas as famílias, e agora ele revela, mostra-nos qual de fato é o modelo missionário para a igreja atual, para nós. Qual é o modelo missionário que devemos copiar para termos êxito? Se você observou o primeiro ponto, Deus revelou seu amor trazendo Cristo. Ele olha para Abraão, faz promessa, faz uma aliança, mas diz: seja uma bênção. E o modelo é, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Deus é o nosso modelo missionário. Então, nesse primeiro ponto da nossa lição, primeiro parágrafo, no ponto A, B e C, nós temos aqui 3 pontos abordando para percebermos, né, a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus está no seu amor, que é Cristo revelado para nós, está inserido na atividade através de Abraão e estar aqui um modelo para que possamos copiar, que é o próprio Deus. É um modelo missionário. E esse modelo missionário é um modelo que envolve o amor tão profundo. Porque Deus é o modelo missionário? Você vai perceber no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10 a seguir, quando Deus disse para Adão, Eva e também para a serpente: nascerá um que pisará a sua cabeça. Então Deus, ele vai enviar o seu filho, né? E ninguém vai ter maior amor do que esse Deus. Enviar o seu próprio filho para salvar uma raça, um povo que estava perdido. Então essa é a origem da natureza missionária de Deus. Deixe isso claro para os seus alunos. Qual é a origem da natureza missionária de Deus? Ela está revelada no amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então esta é a origem. Vamos lá para o nosso segundo ponto da nossa lição. A gente vai abordar agora o segundo ponto, né, dos nossos objetivos. Vamos aqui enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental, né, da redenção. O amor de Deus como princípio fundamental, né, para a redenção. Prezado aluno e professor que chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, comente sobre esta lição, tá bom? E eu ficarei satisfeito com o teu comentário. Eu vou responder se assim for permitido. A gente está comentando também aquilo que você estiver comentando nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos lá para o segundo ponto
da nossa lição, para a gente compreender aqui, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental para a redenção. Então aí você analisa direitinho esse segundo ponto, pois também é muito interessante. Vamos lá. Qual o princípio fundamental da história da redenção? Qual o princípio fundamental da história da redenção? Deixe isso muito claro na cabeça dos seus alunos, querido professor e também aluno da Escola Bíblica Dominical. O nosso princípio fundamental da história da redenção, ele está inserido no amor de Deus. O amor de Deus é um princípio norteador, fundamental para a redenção da raça humana, dos seres humanos. Por isso que está inserido em João capítulo 3 e o versículo 16. Está escrito: porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenham a vida eterna. Esse é um princípio fundamental. O amor de Deus, dispensado, liberado para todo ser humano, para toda a raça humana. Que maravilha, que coisa boa, que extraordinário é esse amor de Deus. Qual o motivo da redenção? Por que Deus quer redimir a raça humana? Qual é esse motivo que Deus se propõe? Qual é o motivo que Deus ele demonstra o seu amor como princípio fundamental da redenção? Qual é o motivo? O motivo é muito claro, o motivo é muito explícito nas páginas seletivas da Bíblia. Primeiro, porque todo o ser humano está debaixo de um pecado. Todos pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus, desligados de Deus, vivendo uma vida de escravidão. Então aqui está o motivo da redenção. Porque a ideia aqui de redenção é livrar o escravo da sua escravidão. Então, quando o ser humano, quando Adão pecou, todos nós ficamos subjugados sobre a escravidão, sobre o pecado. Por isso nos tornamos escravos do pecado. Só que há o princípio fundamental da redenção, que o amor de Deus, ele vai enviar o seu Filho para nos redimir dessa escravidão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Cristo veio nos redimir dessa escravidão. O missionário Deus enviou o seu Filho para nos redimir dessa escravidão. Como a redenção acontece no Novo Testamento? Percebe que a redenção no Antigo Testamento, Deus vai mostrando ali através de Abraão, dos sacrifícios, a tipologia de Cristo, apontando para Cristo. Já no Novo Testamento, o princípio fundamental da redenção, a ideia da redenção, como a redenção acontece no Novo Testamento. Como isso acontece? Como nos dias atuais, como nesses dias odiernos, acontece a redenção. É uma atividade divina. Deixe isso claro para os seus alunos, que a redenção não é uma atividade humana.
Não é um desejo ou um prazer humano, não. Atividade redentora, de redenção, é uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Então, Cristo é o prisma de toda a redenção. Portanto, o plano da redenção do pecador, ele é tão glorioso, tão extraordinário, que quando o pecador ouve o anúncio do amor de Deus, ele percebe que ele veio para lhe arrancar da escravidão. Então, enfatize isso para os seus alunos, que foi um plano divino, que foi uma atividade divina realizada por meio de Cristo para salvar o pecador, inclusive esse que vos fala. O mais miserável entre os homens foi alcançado pela atividade divina realizada por Jesus Cristo para nos salvar. Quem pode glorificar a Deus por esta redenção em Cristo Jesus? Por isso que, através de Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Por isso, ele se torna o mediador entre Deus e o homem, Cristo, o mediador. Cristo, aquele que nos redimiu. Cristo que cumpriu a missão dada por Deus para nos resgatar da escravidão do pecado. Glória a Jesus. Que maravilha. Oh, querido aluno, querido professor da escola dominical, enfatiza isso. Qual o principal fundamento da história da redenção? O amor de Deus. Sem esse amor, nós não somos nada. O amor de Deus se revelou através de Cristo e ele veio para nos salvar da escravidão. Glória a Deus. Então, a gente hoje agradece a Deus por esta vitória, por esta bênção que fomos alcançados por esse amor de Cristo. Então, querido professor, eu quero pedir que você enfatize mais um pouco sobre o princípio, da história da redenção. Enfatize um pouquinho mais, mostre para ele o plano da salvação, o homem que caiu, quando Adão caiu lá no Jardim do Éden, e isso afetou toda a raça humana. E aí o homem começou a viver uma vida de escravidão. Então Deus, um missionário nato, Deus, um missionário, na sua natureza, ele faz nascer do ventre de uma mulher um missionário para vir na atividade missionária ao mundo e alcançarmos esses que estavam debaixo da escravidão. Estava sendo escravo do pecado. E aí ele agora nos encontra, vai nos redimindo, e hoje nós somos redimidos pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Se isso merece um glória a Deus, se isso merece uma celebração, celebre a Deus, agradeça a Deus por ele ter enviado o seu Filho para nos salvar. Que maravilha, que coisa boa. Bem, estamos chegando aqui no terceiro ponto da nossa lição e eu quero pedir a você, querido aluno, querido professor da nossa escola dominical, você que está assistindo esse vídeo, você que pode compartilhar, comentar, curtir, faça isso para que esse vídeo ganhe uma relevância e eu entenda que está sendo alcançados objetivos, está abençoando vidas e aqui também edificando pessoas. Esse é o nosso maior propósito. Irmão Jário, mas você quer ganhar engajamento? Se vir, será bem-vindo. Mas o meu desejo é que eu possa aqui contribuir para a edificação da igreja
edificação dos meus irmãos e despertar aqui esse desejo missionário neste dia, né, no seu coração que está ouvindo, assistindo esta nossa aula aqui de missiologia. Bom, eu sei que você já foi alcançado por Deus. E se você ainda não foi alcançado por Deus, esse é o dia que Deus fez para te alcançar. Então se permita, nesse dia, que Ele venha redimir você da escravidão do pecado. Bom, nosso terceiro ponto da nossa lição, nós iremos abordar qual a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Qual é a visão bíblica do caráter transcultural da missão? Esse terceiro ponto, a visão bíblica do caráter transcultural da missão, nós aqui desfrutamos de um Deus missionário. O caráter aqui bíblico transcultural é de um Deus missionário. Como, irmão Jário, de um Deus missionário? Eu falei na lição passada que a ideia de transcultural é ir além de, é transpor, é movimentar para além, movimentar-se para além de. Então, a visão bíblica do caráter transcultural não é outro senão Deus. Deus e o seu amor. O amor de Deus, o seu caráter é tão forte que Deus movimentou-se os céus através dos tempos para enviar o seu Filho para nos salvar. Então, o caráter aqui, qual a visão bíblica do caráter transcultural da missão? Primeiro caráter, o amor de Deus. Deus e o seu amor. Né? Um Deus que vai além, um Deus que movimenta além para alcançar os perdidos, para alcançar os povos, para nos alcançar. Então esse é o caráter de Deus, o seu amor. O seu amor é um caráter extraordinário. Irmão, se tem alguém que ame mais do que Deus, eu desconheço. Se tem alguém que ame mais do que Deus, eu desconheço. Então, enfatize na sua aula, enfatize para os seus alunos esse amor de Deus, né? Esse caráter do amor de Deus, que vai além de para alcançar toda a criatura. Que maravilha, que coisa boa. Por isso que João, ele vai descrevendo na sua epístola, e eu vou aqui olhar com vocês, na epístola de João, que vai dizer no capítulo 3 de João, versículo 16, vai dizer assim: conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós. Que ele deu a sua vida por nós. Então, conhecemos o amor de Deus nisso, porque ele deu. Ele deu. Ninguém tomou, ele deu. Ninguém obrigou, ele deu. Ninguém colocou uma arma e disse, não, ele deu. Ele quis dar. Ele quis fazer. Ele fez pela sua própria vontade. Por quê? Porque ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida por amor de nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse amor de Deus, esse caráter do amor de Deus é tão extraordinário. Se eu fosse você, que está agora assistindo esta aula, eu não desprezaria o amor de Deus que foi por você. Foi por você, foi por mim, foi por nós que ele morreu.
Ele deu a sua vida por amor de nós. Porque amamos os irmãos. Aí vai dizer, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Por isso, tudo que você faz ainda, no que diz respeito ao campo missionário, tudo que você faz ainda é pouco. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Todo esforço que você faz para o campo missionário ainda é pouco. Porque Deus deu o seu Filho por amor de nós. Então, quem tem maior amor do que esse? De dar o seu próprio Filho para nos salvar. Então, por mais que você faça, ainda é pouco. Então, coloca isso no coração dos seus alunos para que ele entenda que tudo que ele tem feito até aqui, eu ouço alguns dizendo assim, mas já está todo mundo evangelizado. Nós já evangelizamos todo mundo. Por mais que você tenha feito, ainda é pouco. Faça mais alguma coisinha. Faça mais por missões. Bem, qual a visão bíblica do caráter transcultural da missão? Ele também colocou Israel e a sua promessa. Israel é o povo eleito de Deus. Então, olhando para Israel, nós desejamos fazer cada dia mais missão. Porque olhando para Israel, percebemos que é um país pequeno, todos querem o seu mal, mas Deus tem guardado. E olhando para Israel, nós percebemos a volta de Cristo. Então, coloca isso na sua aula para que dê um avanço maior no que diz respeito à obra missionária. Já que Deus fez esse amor. Israel, olhando para Israel, nos dá o desejo de missões. E desenvolvemos o caráter de missões porque o fim se aproxima. Então, no terceiro ponto desse trimestre, a gente vai olhar no que diz respeito à igreja e o seu cumprimento divino da promessa. A igreja de Deus, o Senhor Deus sempre desejou salvar os gentios. E agora a igreja de Deus tem esta missão de proclamar o evangelho a toda criatura. Então a igreja está com esta responsabilidade. E aqui eu gosto de enfatizar isso para que as pessoas não coloquem só o dever, né, a obrigação sobre os pastores, os missionários, porque todo mundo deve fazer missão. Isso aqui é um mandamento e deve ser obedecido, deve ser considerado. Então perceba que todos devem fazer missões. E eu fundamento aqui essa minha fala, que a igreja, de pequenos a grandes, deve fazer missões, olhando o capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Capítulo 32, o versículo é o versículo 2, quando Deus diz para Moisés, e Moisés fala isso para todos ali que estava inserido. Moisés diz assim, goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, e como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Então aqui 4 dimensões: gotejar, chover, chuviscar, gotejar e cair orvalho. Chover, chuviscar, gotejar e cair orvalho. Essas 4 dimensões. Às vezes a igreja está fazendo missão, mas os resultados não aparecem de imediato. Isso é orvalho, porque o orvalho cai, nutre as plantas, mas ninguém vê o orvalho caindo, mas está ali, está molhando e está fazendo a sua parte. A planta vai crescer também com esse orvalho. Bem, aí é fazer e ninguém está vendo. Segundo ponto é gotejar. Gota é aquele conta-gota, é aquele crente que vai dar um folheto a uma pessoa individual.
ele evangeliza individualmente uma pessoa, né? É Lázaro e o rico, né? Ele desejou uma gota do dedo de Lázaro, mas ali já foi tarde demais. Então, a gota ali é aquela pessoa, aquele crente que evangeliza um de cada vez. Bom, chuvisco é a ideia daquela mensagem que não molha todos, mas se a pessoa ficar debaixo e não se mover, vai molhar como molha também a chuva, quando desce aquela chuva mais tempestuosa, né? Então o chuvisco molha tanto como molha a chuva. Então tem pessoas que pregam para multidões que é a chuva, tem outros que é chuvisco, é em bairro, é em estado, tem outros que pregam como gota na sua igreja, no seu bairro, e outros como orvalho. A vida dele está aí pulverizando, né, toda a nação. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa desfrutar desta lição de maneira especial. Deus abençoe, até a próxima aula, querendo o nosso bom Deus. Compartilhe essa aula, comente e eu serei grato em nome de Jesus. Deus te abençoe.